Olá, boa tarde. Então vamos para a nossa aula de filosofia? Eu vou mandar no grupo para você essa folhinha aqui, tá? Você põe ela no celular, se tiver impressão em casa pode imprimir e deixar, mas é a partir dela que nós vamos basear as duas aulas passadas, né, que foram metafísica e o que é o ser e problemas da realidade. E a gente vai continuar hoje com dois conceitinhos centrais, que seria substância e devir a ser. O que significa essas palavras substância? Quando a gente observa as coisas em busca de sua natureza, fundamental, essencial, tendemos a pensar naquilo em que a filosofia se designa substância. Não se trata da substância como mesmo a gente entende hoje. Sal, cal, leite, água, que pode ser concebida também físico-quimicamente, como cálcio, óxido de cálcio. Mas na metafísica, a substância ela vai especular em relação a qualquer coisa, como por exemplo, qual que é a substância dos corpos, dos pensamentos, de Deus, das coisas. A palavra substância vem do latim substantia, que significa o que está ou permanece sob debaixo, isto é, como suporte, sustentáculo. No contexto da ontologia, foi usada por alguns filósofos para denominar o substrato suporte fundamental de um ser, aquilo sem o qual ele não é. Nesse sentido, substância equivale a essência. Assim, a substância de um ser seria a realidade necessária e constante de ser. Ao conceito de substância, se põe acidente, pois ele se refere àquilo que faz parte de um ser, mas sem o qual o ser continua sendo. Por exemplo, o tamanho grande de um triângulo é um acidente, pois o triângulo não precisa ser grande para ser triângulo. Substância vai ser para a ontologia aquilo que nos faz ser. Por exemplo, nós somos humanos, mas qual que é a essência do ser humano? O que nós somos? O que nós vamos pensar? Por que nós pensamos? Então a essência é aquilo que nos faz ser humanos. Alguns vão dizer que é Deus, alguns vão dizer que é fé, alguns vão dizer que é apenas química, alguns vão dizer que é apenas a evolução. Mas o que nos faz ser humanos? O que nos faz pensar? O que nos faz ter esse pensamento? O que nos faz ser diferente dos animais? Então a ontologia vai discutir isso. Qual que é a nossa essência? Quando ele vai falar em acidente se contrapõe a isso. O acidente é aquilo que, por mais que aconteça, não nos muda a essência. Por exemplo, eu sou alto. Né? Alguns de vocês podem ser baixos. Mas a sua essência é ser humano. Você ser alto não te muda. Você ser baixo não te muda. Você continua sendo humano. Então a essência é aquilo que nos faz como ser. Que nos faz como algo existente. Consegue entender? Para a filosofia, a essência é aquilo que nos torna no universo. Então a metafísica vai estudar várias coisas como o ser, o estar e a essência. Então a substância é a essência. Então vários filósofos vão tratar a essência de certas maneiras. É isso que a gente vai ver para frente. Junto com a essência, vai ter uma questão que a filosofia vai chamar de devir. Quando pensamos que todo ser humano deve ter uma substância, isso é, uma realidade necessária e constante, estamos observando a permanência nas coisas, aquilo que não varia, o que supomos variar. Por exemplo, os três lados do triângulo, a brancura do leite, a mortalidade dos seres vivos, essa foi a tendência predominante da filosofia, desde Sócrates. No entanto, alguns filósofos, dos quais o primeiro foi Heráclito, olharam para o universo e tiveram uma intuição distinta. Eles focalizaram sua atenção sobre a mudança. Nesse caso, em vez de realizar uma reflexão sobre o ser, desenvolveram uma reflexão sobre o vir a ser. Então, vir a ser e devir são sinônimos, que se refere ao processo de transformação dos seres e das coisas, ao conjunto de mudanças que se manifestam à medida do tempo.
Por exemplo, a evolução da semente à árvore, do ovo à galinha, da criança ao adulto, ao idoso. É a morte que tudo segue. Talvez nada permaneça no universo, tudo seja devir, perguntaram com estudiosos. Então o devir é essa mudança que nos altera. Já não se bastasse mais na filosofia discutir o que somos, mas sim o que vamos ser. O ser humano ele começa engatinhando. Aí ele passa a aprender a andar. Na velhice, ele começa a andar com 3 pernas. Lembra quando eu falei para vocês quando a gente vai aprender em Egito, a gente aprende a questão do decifra-me, eu te devoro da esfinge? Né? Nada mais é aquela brincadeirinha do que o devir, o vir a ser. Então tudo se transforma, tudo muda. Todo dia estão morrendo células no nosso corpo se renovando. Então a filosofia tende a pensar que por mais que nós temos essa mudança, a nossa essência continua a mesma. Muda pensamentos, muda características físicas. Quando eu era criança eu não tinha essa pele, eu não tinha esse cabelo, eu não tinha bigode e barba quando eu era criança. Mas a partir do momento que nós vamos mudando, passa a discussão a ser mais importante é o que seremos, o que vamos ser. As questões do futuro. Nós morremos? Tem vida após a morte? O que vai ser depois? Nós ainda não sabemos, mas a filosofia discute o que pode vir a ser. Então eu deixo a folhinha para vocês, eu vou mandar no grupo lá, vou deixar o exercício aqui embaixo, e na próxima aula a gente vai discutir o outro tema que está nessa folhinha, que seria a causa e causalidade. Se nós perguntamos o que é tal coisa, qual é a essência nela, o que é acidental, a gente sempre vai perguntar aquela pergunta, por quê? Porque tudo que tem vai existir uma causa. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.